professor. Oi, bom dia, Débora, bom dia, Senira. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. A atividade da Débora eu já recebi, tá, pessoal? Já recebi a atividade. Débora já recebeu a sua atividade por mensagem aqui na plataforma da Positivo On, e a Senira eu não recebi ainda, né? A Senira informou que está esperando essa aula, então, só um lembrete, tá, pessoal? Depois da aula, até final do dia, ó, enviar mensagem para a gente não acumular essa atividade, tá certo? Já pegar o LDI, o caderno, e a gente vai estar conversando sobre o assunto. Qual a página, professor? A página do LDI, a segunda parte do capítulo 4, sobre Revolução Francesa. Bom dia, Luiz. Débora, é a partir da página 41, tá? A gente vai. É a segunda parte do capítulo, da página 41 à página 47. A aula passada, o professor fez a correção da página 40. Eu não sei se está no seu LDI, mas o professor fez a correção. Tá, já tá tudo certinho. Ok, e hoje a gente vai estar conversando e depois fazendo a correção da página 42, depois da página 46 também. Ô, professor, Fala, Senira. eu não consegui fazer a número 2 da página 48. Tá, daqui a pouco o professor vai explicar ela e a gente vai fazer junto, tá certo? Tá bom. Ok, o professor vai esclarecer hoje. Bom dia, Raquel, seja bem-vinda. Volume 1. Capítulo 4. O tema é Revolução Francesa. As páginas 41 até o fim, até a página 48. Ô, professor, Oi? eu emprestei a minha apostila do primeiro bimestre para a Selma. Daí, Ô, professor. Só um minuto, Débora. Pode concluir, Raquel. aí eu não vou ter como fazer as atividades do capítulo 4, da parte 2. Tá certo. Assim, ó, Raquel, essa aula, obrigado por ter avisado. Essa aula o professor vai explicar todas as atividades. Como o seu LDI foi pegado pela diretora, a Selma, quando você receber, ela retornar o LDI para você, aí você envia para o professor como mensagem. Eu já vou estar anotando aqui que o motivo é porque a diretora precisou do LDI, né? Aí você envia como mensagem para o professor.
Professor, aqui está a atividade do capítulo 4 sobre a Revolução Francesa, e eu já vou ter a anotação aqui, tá certo? Não vai ser prejudicado, mas da mesma maneira, eu vou aguardar a sua mensagem, tá certo? Tá bom, obrigado. Raquel, não importa a data, se ela devolver para você hoje, ou amanhã, ou até sexta-feira, não sei o dia, aí você só envia e eu vou estar colocando essa observação. Débora, você queria falar? Débora? Professor, desculpa, porque a minha tia estava me ligando pelo meu celular. Ah, não, tranquilo. Mais 3 minutos, o professor vai estar iniciando essa aula, a explicação, a correção. Já tem em mãos o LDI, volume é o 1, o primeiro livro de vocês, e o capítulo será o 4, tá certo? A Raquel não tem, mas o professor vai fazer leitura. Raquel, você está no celular ou está no computador? Eu tô no celular. Tá certo. Semana anterior, eu fiz uma indicação de um filme chamado Maria Antonieta. Alguém conseguiu assistir ele? Eu não consegui, professor. Tá certo. Ô, professor, eu não consegui achar em português. Deixa eu ver se... Parece legendado, é verdade. Se fosse em sala de aula, quem sabe eu conseguia um trecho para vocês. Ok, eu também não. Ok. Turma do 8º ano de hoje, bom dia para vocês. Senira, Débora, Luiz e Raquel. O professor vai estar iniciando as correções dos exercícios, tá? Do volume 1, capítulo é o número 4, a segunda parte, que vai da página 41 a 48. É um assunto extremamente importante, tá, pessoal? Que vai... Sempre lembre, você estudando aqui em Governador Celso Ramos ou em outra parte, o conhecimento ele nunca vai ser tirado de vocês. Então, não deixe de fazer atividades, pergunte para o professor, porque lá no ensino médio, na faculdade, durante a vida toda, vai ser exigido esse conhecimento para vocês. Então, isso é sempre importante. Mas, professor, não entendi. Professor, espero a explicação ou mande mensagem, o professor vai estar auxiliando, mas nunca deixe de fazer. Então, vamos... Assembleia Nacional Constituinte, página 41. Já vamos traduzir. Assembleia, que o professor já disse, quando fala uma reunião de políticos, de deputados, de autoridades, se chama Assembleia. Então, Assembleia Nacional está relacionado à França, página 41, para acompanhar o LDI vai ficar melhor. Constituinte. Constituinte lembra de Constituição, tá, pessoal? Olha só, Constituição.
Eles queriam fazer definir alguma coisa relacionada à lei. E quando faz lei, é relacionado para a sociedade. Então, as palavrinhas já vai ajudar mais. E na página 42 tem algumas perguntinhas relacionadas à página 41, que nessa Constituição, nessa Assembleia Nacional Constituinte, foi aprovado a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Professor, o que isso tem a ver? Qual a importância disso? É a primeira vez na história que vai ser aprovado um direito registrado para todas as pessoas. Antes, não. Era decidido. De que maneira? Da maneira que o rei queria. Da maneira que o governante achava. Agora, não. Agora tem um documento que vai dar direito às pessoas. E isso vai ser aprovado na França. Posteriormente, vai para a Inglaterra, vai vir para o Brasil também, mas essa ideia de Constituição, essa ideia de direito que é meu, próprio, individual da sociedade, vai surgir na França. Por isso a importância desse acontecimento. E as perguntas são relacionadas a essa declaração de direitos do homem e do cidadão. Página 42. Leia um fragmento da Declaração dos Direitos, lá no material de apoio. Tem essa declaração bonita, não sei se vocês já perceberam, lá no final do material de apoio, e responda. O que determinava o artigo 6º da declaração? O que determinava? O artigo 6º, artigo 6º da declaração. Alguém fez? Senira apresentou dúvida nessa aqui? Débora? Pode. Que todos tenham direito e deveres iguais. Perfeito, perfeito, perfeito. Débora? Essa eu não fiz, professor. Luiz? Raquel já está, no caso, com a apostila doada para a escola. Luiz fez a atividade? Ok, Luiz não quer falar. Digitou, disse que não. Pessoal, o artigo 6º, lá no material de apoio vai dizer assim, a lei é a expressão da vontade geral. O que é isso, vontade geral? Do povo, de todos. Todo cidadão tem o direito de concorrer pessoalmente, representante, ele deve ser a mesma para todos. Então, todos os cidadãos têm o direito, têm o mesmo direito, são iguais. Isso é um documento que vai estar colocando, eu vou estar colocando a resposta aqui de uma maneira bem simples, resumida, e vou acrescentar um pouco na explicação. Resposta, página, quem entrou ou saiu, página 42, questão 1. Resposta. Aqui, a lei é a vontade geral. Então, a lei é a mesma para todos. Aí eu acrescento a resposta da Senira, que está correta. Todos têm o mesmo direito, baseado nas leis. Essa você pode colocar. Eu só quero que vocês entendam que essa declaração, ela foi um documento que possibilitou que todos agora são iguais perante a lei. Professor, e antes? A lei só servia para quem era rico, para quem era pobre, não. Naquela época, não. Naquela época, ninguém tinha esse direito. E eles vão começar a construir essa ideia do coletivo, que existem leis, e essa lei é para todos. Não existe somente a lei que é para o rico, e os pobres ficam à mercê da vontade do rei.
Então, é o momento que vai começar a tirar o poder do rei, tá certo? Vão aprovar uma declaração, e essa declaração, o nome já diz, ó, Declaração dos Direitos. Então, o artigo 6 está falando um pouquinho sobre isso. Vamos para número 2. O que a declaração... Ô, professor, Oi. as punições eram iguais também? O professor já vai começar, vai conversar sobre isso. Quando o professor finalizar essa atividade, eu peço favor para você relembrar que o professor vai dizer que não, o professor vai dar exemplo, tá certo? Tá bom. Professor, esse negócio de lei é para todos é no quesito classe social, né? Porque eu tenho quase certeza de que isso não se aplicava ao racismo na época. Boa colocação. Depois eu vou estar retomando isso, principalmente no próximo capítulo. O professor vai fazer, fez uma explicação sobre isso, que para eles, cidadão eram os brancos, cidadão eram as pessoas que participavam, que eram da França. Professor, e o negro, o escravo? Não, o escravo, principalmente nos Estados Unidos, a gente vai perceber o escravo, as mulheres não eram considerados cidadão. Então, apesar de que naquela época ela trouxe um benefício, mas já ajudou aí, mas o negro, o escravo, as pessoas estrangeiras, as mulheres não fazem parte desse grupo. É bem interessante. Daqui a pouco, obrigado pelo lembrete, Luiz. Depois das correções, o professor vai estar trazendo essa nota, mas principalmente na explicação do próximo capítulo, o professor vai mostrar para vocês certinho como que ficavam excluídas as mulheres, ficavam excluídas as pessoas das participações do povo. Número 2. O que a declaração dizia sobre a religião? Como a religião se diferenciava do costume do antigo regime? O que essa declaração dizia sobre a religião? Alguém fez? Eu fiz, mas não sei se está certo. Pode ler, fazendo favor? Que toda pessoa é livre para escolher sua religião, mas não Perfeito. pode ir contra a lei. Você pode tirar a última parte. Tá bom. Lá no material de apoio, no artigo número 10, ó, no material do apoio lá que fala, aqui na tela de vocês, ó, no material de apoio, no artigo 10 vai dizer assim, ó, ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões, incluindo opiniões religiosas. Resumindo, agora a religião, ela é pessoal. Ok. Tá. A religião agora é pessoal. Ela pode ser decidida pela pessoa. Então, a pessoa, aqui está dizendo assim, ó, que ninguém pode ser inquietado, ninguém pode ser contrariado por sua decisão. Isso religião é uma opinião pessoal. Então, vou colocar uma resposta melhor aqui, ó. Religião é uma opinião pessoal. E vou acrescentar agora. Como a religião era no antigo regime, antes disso, como que era a religião na Europa? Como que era decidido a crença religiosa? Seria a mesma do rei? Perfeito. Se o rei é católico, todos são católicos. Se o rei é protestante, é evangélico, todos são protestantes, são evangélicos. Se o rei não segue nenhuma religião, ninguém segue religião, coisa alguma. Ninguém tem a decisão. Agora, não. A pessoa tem o direito. Então, religião é uma opinião pessoal e antes o rei que decidia.
Por isso que o Brasil, a maior parte da população do Brasil é católico. Por quê? O rei de Portugal era católico. Vou colocar Raquel, se você quiser anotar um caderno ou mais tarde precisar de uma orientação, o professor manda as mensagens, tá? Tá bom. Se você não entendeu, você já marque alguma coisa. Depois eu torno a explicar quando tiver a apostila. Eu coloquei assim, ó, religião é uma opinião pessoal. Antes, o rei que decidia a escolha da religião. Não sei se vocês entenderam a lógica, se ficou dúvida, sempre dá um toque. Número 3. No antigo regime, antes da Revolução, né, estava claro que a soberania pertencia ao rei, soberano, tá? Ele que governa, ele que determina. Mas, segundo essa declaração de direitos, a quem pertence a soberania? Alguém fez? A burguesia? Não. O artigo número 3, quem está com o LDI, lá na página 4 do material de apoio, o artigo 3 já vai dizer. Luiz, Débora, Raquel, a Raquel não, Senira. Número 3 lá, a primeira frase tem essa resposta. A nação. Perfeito. Agora a soberania não pertence ao rei, pertence à nação. Traduz, professor, pertence ao povo. O povo que é soberano. O povo que é soberano. Não é o rei que é soberano. O povo que é soberano. A nação é soberana. Agora já alterou. Antes tem um rei que decidia a religião, decidia tudo. Agora não. Agora é o povo. Opa, quiser seguir uma religião, quiser seguir algo, você tem esse direito. Perfeito. Democracia, governo. Governo do povo. Perfeito, Luiz. Boa colocação. Palavra grega. Número 4. No artigo 17º, revela que interesses o documento pretendia defender. Escreva quais eram esses interesses e por que você chegou a essa conclusão. Fez, Cianira, número 4? Fiz, professor. Qual que é? Tua propriedade era sagrada. Só quem poderia tirar era o rei. Tá, vamos deixar só a primeira parte. Tua propriedade é sagrada. Ok, bota só um ponto aí, depois eu acrescento. Escreva quais eram esses interesses e por que você chegou a essa conclusão. 17º. 17º. Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada exigir. Tá. A número 7 está dizendo propriedade, tá, pessoal? Propriedade é sagrada. Agora a gente vai chegar a uma conclusão bem simples. Propriedade é sagrada. Sagrada. Professor, o que é uma propriedade? Propriedade é uma casa, é um terreno, é uma vila, algo que a pessoa tem. Propriedade, próprio, é meu. Posse. Aqui está dizendo que a propriedade é algo inviolável, é algo sagrado. Quem que chegou a fazer isso? Por que fizeram isso? Vamos pensar. O grupo. Qual é o grupo que fez isso? Agora vamos pensar um pouquinho. Revolução Industrial. Qual é o grupo que ficou sendo os donos das fábricas? A resposta começa com B. Perfeito, Luiz. São os burgueses. Professor, não lembro, não sei quem são os burgueses.
Burguês está associado ao comércio, tá, pessoal? O comércio está associado às vendas, está associado aos mercadores da época. Então, os burgueses que vão estar interessados principalmente nessa declaração, porque agora eles vão ter poder, não somente o rei. Por isso que a Revolução Francesa ela é conhecida como uma revolução burguesa, porque quem que vai estar movimentando todos esses protestos e se beneficiando com eles são os burgueses, são as pessoas que vão querer agora ter essa visibilidade. Então, a Revolução Francesa também é conhecida como uma revolução burguesa, assim como a inglesa, a industrial, porque os burgueses que vão se beneficiar com essa revolução. Pessoal, da página 42, alguma dúvida? Está completo? Se surgir alguma dúvida, pode abrir o microfone. Professor, explica a número 1, a número 2, a número 3, ou a 4, ou o que seja, o professor retorna. As respostas estão no chat aqui, mas se não entendeu alguma palavra ou alguma coisa, pode sinalizar, pode abrir o microfone. Eu não entendi muito bem, professor. A resposta da 4. E a número 4. Ó, a número 4... Eu sei que tem a ver com os burgueses, comércio e vendas, mas não tinha que ser uma resposta maior? Sim, ó... Nos interesses? Isso. Luiz, na 11h15 eu mandei uma mensagem, propriedade é sagrada, ó. O artigo 17º revela que interesse o documento pretendia defender. Pretendia defender, se eu fosse colocar uma resposta inteira, eu poderia pegar do artigo, o material de apoio, pretendia defender a propriedade, certo? Pretendia defender a propriedade, porque ela é considerada inviolável e sagrada. E que grupos estavam por trás disso? Os burgueses. Eu posso juntar as duas respostas que eu coloquei ali, de maneira para facilitar, se você quiser registrar, ou se você quiser registrar da sua forma, do seu jeito, mas se quiser seguir... Eu só queria entender mesmo. Obrigado. Se quiser seguir a linha do professor... Uma pergunta, o que acontecia no antigo regime com as pessoas que não seguiam a religião do rei? Que escolhiam não seguir a religião do rei? O primeiro passo, ela era presa. Geralmente, se o rei tomava uma decisão e alguém não concordasse com ele, quase igual acontece em alguns lugares ainda. Se alguém contrariasse alguma decisão que vinha do rei, essa pessoa era presa. E se ela ia ser presa, e depois, se fosse solta, ela retornasse, ela poderia também ser expulsa do país, ou morta. Então, o primeiro passo era presa, expulsa ou morta. Então, se o rei tomou uma decisão de nenhum morador visitar, o rei da França proibiu alguém de visitar alguém na Inglaterra, porque eles estão em guerra, e alguém foi visitar, se a pessoa era morta, ou era presa, ou era expulsa do país. Qualquer decisão, por mais simples que seja, contrariava o rei, a pessoa era presa. Pessoal, antes de prosseguir, eu vou entrar na parte que a Senira perguntou sobre as punições. Se foi colocado uma declaração de direitos do homem, do cidadão, ó, o título já diz, declaração de direitos. De quem, professor? De todos? Não, do homem e do cidadão. Então, já ficou claro. Essa declaração era para homens e para cidadãos. Professor, e quem que era cidadão naquele tempo? Somente os homens. Homens na França, em outros lugares, homens que tinham posse, tá, pessoal? Não era qualquer pessoa. Nem todo mundo poderia ser cidadão, tá? Se estrangeiro. Na Grécia Antiga, estrangeiro não era considerado cidadão. Na Grécia Antiga, mulheres também não. Na Grécia também, menores de 21 ou menores de 18 não era considerado também. Então, essa declaração, ela era para o homem e para o cidadão. Resumindo, pequena parte da
população, porque existia muitos escravos. Então, poucas pessoas. O importante é destacar que ela se trouxe benefício para os burgueses, porque eles começaram a ter direitos políticos. E mais tarde eles vão estar fazendo, né, esse protesto e vão ter grandes benefícios. Agora, na resposta da Senira, na consideração dela, diz que, professor, e como eram as punições? Eram iguais? Não. Aqui na página 43, tem um instrumento lá pendurado, uma cabeça pendurada também, um instrumento, uma haste e uma cabeça pendurada. Esse instrumento se chama guilhotina. Guilhotina foi inventado por um deputado e médico também, Guillaume, por isso o nome guilhotina. Antes disso, quem era rico e cometesse um crime, fez um crime e é rico, essa pessoa poderia ter uma pena de morte, e se fosse e essa pena de morte ele só perdia a cabeça. E se fosse pobre, essa pessoa, eles tiravam um pedaço da perna, depois em praça pública, ou começavam uma morte dolorosa. Então, se a pessoa é rica, a morte dela é rápida e não levar muito sofrimento. E se ela é pobre, o maior número de sofrimento possível. Fala, Luiz. Isso foi mesmo antes de inventarem a guilhotina, né? Que daí existiam os executores ou carrascos. Sim. Aí o que acontece? Então, boa consideração, Luiz. Obrigado pela participação. Antes da Revolução Francesa, a pena de morte, as acusações, a pena dependendo do crime, para o rico era uma, e para o pobre era outro. Com a guilhotina ela colocou uma igualdade entre todos. Se a pessoa fez tal coisa, é pena de morte para todos. Então, todos vão morrer da mesma maneira. Então, a guilhotina ela teve esse papel de igualificar, né? Trazer igualdade entre as pessoas. Fala, Luiz. Não, professor. Tá. Então, com a guilhotina, pessoal, a guilhotina trouxe agora uma igualdade entre as pessoas referindo às punições, tá certo? Antes, se você é um cidadão pobre e fez tal coisa e foi julgado para crime de morte, você era colocado numa roda gigante, era arrastado ou arrancado um pedaço da perna, do braço, e com a guilhotina não. Independente de ser rei ou não, pobre ou rico, todos morriam da mesma maneira. O nome guilhotina é referente ao médico, tá, pessoal? Um deputado médico que disse que precisava ter igualdade. E, por incrível que pareça, o rei vai morrer nessa guilhotina. Agora vai ser a página 40, deixa eu ver aqui as anotações. Página 46. Ô, professor, Oi. uma menina veio aqui e ela entregou já a minha apostila, tá? Tá certo, obrigado, tá? Tá bom. Por avisar. Página 40. Deixa eu ver qual é a página que eu coloquei para vocês aqui. Página 42. Página 46, 1, 2 e 3. Página 46, 1, 2 e 3. A número 1. Cite os 3 principais grupos políticos que atuaram durante a Revolução Francesa. Essa aqui não é muito difícil. Na página 44, em negrito, no segundo parágrafo, está lá jacobinos, girondinos e planície. São os 3 grupos, 3 grupos políticos que atuaram
revolução. Eu vou deixar escrito aqui, caso vocês não conseguiram realizá-la, página 44, grupos políticos na revolução. Parágrafo 2º, os 3 principais grupos políticos. Isso aqui eu acredito que não é difícil, mas tudo bem. Jacobinos, girondinos. Os nomes girondinos é relacionado à região da Gironda, tá, pessoal? Por isso é esse nome feio. Planície. Ok. Vamos para o número 2. O que foi chamado período do terror? O que foi chamado período do terror? Página 45 ajuda a Senira. Qual foi a sua resposta? Foi o período que tinha guerra e houve a Revolução Golpe de Estado. Tá, calma aí que a gente vai melhorar essa resposta. Luiz fez essa atividade? Não, mas eu sei a resposta, se quiser, professor. Pode responder, fazendo favor. Foi o período em que, de 1793 até 1794, foi o período em que os jacobinos provocaram uma série de mudanças. Esse período terminou com a morte de Robespierre na guilhotina, após um golpe de Estado dos girondinos. Ok, tá bonita a sua resposta, tá bonita, tá correta, o professor só vai deixar mais simples. Débora fez? Débora? Essa não, professor, essa eu não entendi. Tá, pessoal, é bem simples, ó. O nome já diz, foi um período pacífico? Não. A pergunta já diz, o que foi chamado período de terror? Foi o período, não foi pacífico. Então, a gente pode começar a nossa resposta. Foi o período mais violento da Revolução Francesa. Entendeu? Essa pode ser a sua resposta. O que foi a resposta do Luiz, do segundo parágrafo, lá do terceiro que ele pegou, está correta. A Senira só precisa acrescentar isso. O nome já diz, tá, pessoal? Eu posso colocar uma resposta de 10 linhas, eu posso fazer um texto para vocês com 5 folhas desse período. Tem livros, são capítulos sobre esse período, mas para você entender mais simples, de maneira objetiva. O que foi chamado o período do terror? Foi o período mais violento da Revolução Francesa. E quem que fez esse período? Já está lá em cima no título. Qual partido que fez esse período? Qual partido? Os jacobinos. Perfeito, deu? Agora já fica mais fácil de entender. Quando o jacobino, que a gente vai entender, o grupo da revolução, o grupo que queria o protesto, tomou o poder, ele fez milhares, olha, lá no último parágrafo, milhares de mortes condenados na própria guilhotina, calcula-se mais de 40 mil pessoas. Então, assim, de maneira bem simples, quando os jacobinos, esses deputados que eram a favor da Revolução, e eles tomaram o poder da França, e eles começaram a mandar na França, eles começaram a matar todo mundo que era contrário a eles. Eles começaram a matar todos que eram contrários a eles, e deu muita morte. E esse período foi chamado de terror jacobino. O título já ajuda. Se ficou alguma dúvida, se querer pode fazer uma resposta com 10, 15 linhas, mas de maneira bem simples. O que foi o terror jacobino? Foi um período da Revolução. Quem que fez? O Partido Jacobino. Por que ficou conhecido dessa maneira? Porque foi um período violento, muitas mortes. Todo mundo que falava mal deles, ou que agiam contrário à decisão deles, eles matavam. E só acabou esse período quando eles mataram o líder Robespierre.
Alguma dúvida? Seja bem-vindo, tá, Franciele? Senira, Luiz, Raquel, agora a Franciele, ou Débora, Tem ficaram... eu quero que vocês entendam de maneira bem simples, tá, pessoal? Aqui na apostila tem data, tem trecho de livros explicando, mas quando os jacobinos, esse partido que quis a revolução, assumiu a França, eles começaram a matar todos que não concordavam com eles. Chegou mais de 40 mil pessoas. Vamos para a próxima. 3. Explique a última frase de Madame Roland. A liberdade. Quantos crimes cometidos em teu nome? O que isso tem a ver com a Revolução Francesa? Senira, respondeu essa? Respondi. Se morresse, era em nome da revolução. Boa resposta, boa resposta. Luiz, não respondeu? Fez? Eu creio que seja, professor, algo como a senhora falou. Que todos os crimes cometidos foram como se fossem em nome da Revolução e da Liberdade. Perfeito, ok, boa resposta. Débora, Franciele fizeram a número 3? Igual a Senira, professor. É? Mas eu não fiz ainda. Pessoal, deixa eu ver se tem no livro de vocês a primeira explicação. Pessoal, abrir o LDI na página 36. LDI, página 36. A última frase lá, em cima do espaço de diálogo, a última frase do parágrafo, lá, ó. O lema da Revolução, imortalizada pelo lema. Ó, qual é o lema da Revolução Francesa? Localizaram? Vamos ver, página 36. No segundo parágrafo vai dizer assim, ó, com base no pensamento dos filósofos iluministas. Opa! E lá no final vai dizer assim, ó, o lema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade. Aí agora está perguntando, explique a última frase da Madame Roland. Ah, liberdade, quantos crimes cometidos em teu nome? Olha só, quando o professor fala em liberdade, nós estamos falando sobre o pensamento dos iluministas, daquele movimento, sempre falava em liberdade, não falava em liberdade? E a Revolução Francesa, o lema da Revolução Francesa foi liberdade, igualdade e fraternidade. Então, se você quiser... Esse aqui é pessoal, tá, pessoal? Turma, essa resposta é pessoal. Eu posso dar uma sugestão de resposta. Essa frase está relacionada à Revolução Francesa, na maneira que eles derrubaram a monarquia. Eles queriam a liberdade, e através da liberdade eles fizeram vários protestos e fizeram uma revolução, tá certo? Então, a liberdade foi esse pensamento da Revolução Francesa. Você pode fazer de maneira simples, se quiser uma resposta escrita, eu coloco ali, é fácil. Pode colocar assim, ó, a frase da Madame ali, né? A frase está associada Eu não sei se vocês entendem assim, da maneira que eu coloquei assim, a resposta número 3. A frase está associada à luta dos revolucionários na França. Se alguém não entendeu, pode abrir o microfone, ou querer uma explicação, ou querer que eu acrescente mais. Eu não preciso escrever muito, só quero que vocês entendam a lógica. Liberdade,
igualdade é a lógica daqueles pensadores iluministas, foi a lógica da Revolução Francesa também. Ok? Se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, pode digitar, e a gente vai conversar sobre isso. Agora vamos... Deixa eu abrir o bloco aqui de notas. Página 47. Ô, professor, Oi? tem como eu voltar lá na página 42? Porque eu não entendi a 3 e a 4. Eu tava toda perdida. A 3? É isso, Raquel? A 3 e a 4. A 3. No antigo regime estava claro que a soberania não pertencia, né? No antigo regime, o rei era soberano. E na declaração, quem que era soberano? Agora, a soberania pertence à nação. Nação. Traduz, professor, pertence ao povo. O povo é soberano, não é mais o rei. Se o rei não governar de maneira que defenda o povo, ele pode ser tirado do cargo. Quem é soberano é o povo, é a nação. Isso é a número 3, tá, Raquel? E a número 4. O artigo 17º revela que interesse o documento pretendia defender, o documento pretendia defender a propriedade. Vou até escrever essa resposta. O documento pretendia defender a propriedade. Quem estava por trás desse? Os burgueses. Esse documento basicamente foi feito pelos burgueses, né? Esses deputados que ficavam na frente do comércio. Raquel, conseguiu entender assim? Quer que eu acrescento? Quer que eu explique novamente? Não, eu já entendi. Tá, tudo bem. Vamos... página 47. A Senira vai digitar lá no chat. Qual foi a sua resposta? A, B, C ou D? Senira, Luiz, Raquel, Débora e Franciele. Digitar a resposta. Ô, professor, Oi. eu não tô conseguindo enviar a mensagem, ela dá falha. Deve ser da sua internet. Você pode falar, então. Tá bom. Eu coloquei a letra D. Não, a letra C. Você colocou a C? Isso. Ok. Já vou corrigir. Deixa eu aguardar a resposta Eu aqui. acho que é. Nós temos A, nós temos C. Tá. A resposta correta... A Raquel já colocou também. Franciele. Ok, Franciele, ok. Tá certo. Depois, essa videoaula vai estar disponível lá no site da escola. Turma, a resposta correta, a resposta da Senira, do Luiz e da Raquel. Resposta A. O terror já está falando, sobre execução, considerado inimigo. O professor comentou sobre isso. Então, parabéns. Número 1, resposta correta A. Se ficaram com dúvida, não entenderam, pode abrir o microfone. Eu acredito que não precisa, mas... Já digitei também aqui. E fala sobre... Número 2, página 48. Pode digitar, pode falar. Quem puder digitar é melhor, porque eu faço a correção ali. A Débora não consegue digitar, pode falar, Débora. Senira, Eu coloquei que foi o processo revolucionário nesse sentido. Pode-se classificar a Revolução Francesa em Revolução Burguesa, semelhantes àquela que ocorre exatos 100 anos entre na Inglaterra.
Qual é a letra, Débora, da número 2? Oi, professor? Débora, número 2, da página 48, qual é a letra que você respondeu? Letra A. Tá certo. A letra A, você colocou a letra A. Vamos ver agora. A sua resposta é A. Vamos, Senira, Luiz, Raquel. Eu não entendi a questão, professor. Ok, já explico. Já explico. Vamos. Pessoal, essa charge aqui, esse desenho está falando sobre qual acontecimento? Esse desenho aqui, ó, da página 48, no ladinho da número 2, esse desenho está falando sobre qual acontecimento? Vocês percebam, não nessa aula, na aula anterior, capítulo número 1, o professor falou assim que só quem pagava os impostos eram o terceiro estado, era o povo, a grande maioria. E o clero e a nobreza, eles tinham muitos privilégios e praticamente não pagavam impostos. Aí, ele está perguntando, esse desenho está falando sobre quê? Qual acontecimento? Primeiro, Revolução Francesa. Segundo, Revolução Inglesa. Terceiro, Revolução Gloriosa. Está falando sobre qual? Entendeu, Senira? Agora sim, professor. Ok. Resposta da Raquel correta, do Luiz também correta, da Débora também correta. A resposta correta é a alternativa A. A 2. Resposta correta, letra A também. Número 3, a última. Faltam 2 minutos da aula. Essa é fácil, né? Essa aqui é fácil. Essa é muito simples, tá, pessoal? Não há mais pobreza, nem distinção, não há mais pobreza, nem distinções de ordem. Não há mais qualquer porção da nação. O que que está falando? O que que esse texto está querendo dizer? As pessoas queriam o quê? Falando da democracia e da igualdade. Perfeito, perfeito. Se estava querendo acabar com os privilégios, eles estavam querendo igualdade. A número 3, resposta, perfeito, resposta correta é a letra B. A gente vai fazer a categoria 5 também? Não, era só até a 3. Ô, professor, o que é preâmbulo? Preâmbulo, preâmbulo que é uma coisa que significa antes, no preâmbulo da Constituição Francesa, se fosse traduzir para vocês, seria como anterior, os antecedentes, os comentários para fazer a Constituição Francesa. É como se fosse assim, o que eles estavam comentando durante essa Constituição. Turma, a aula acabou. Essa videoaula e as outras estarão disponíveis lá no site da escola. Surgiu dúvida, não entendeu? Manda mensagem. Semana que vem. Quando vai ser a nossa próxima aula, professor? Voltei. Semana que vem, o professor vai estar